Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o canal Retalhos Pedagógicos, o melhor canal de pedagogia no YouTube. E eu sou Maurício Mafra e estou aqui para apresentar para vocês o segundo vídeo do canal. Então nesse segundo vídeo, o que é que eu quero apresentar para vocês? Eu quero apresentar o conceito de que só aprende quem quer, certo? Então é bastante importante a gente saber que o aprendizado é dado quase que 100% pelo aluno. O professor ele tem uma parcela, claro, nessa educação, mas o aluno, se ele não quiser aprender, ele não vai aprender. E isso é muito importante porque muita gente se frustra muito nos estudos porque acha que tem que aprender tudo que a escola está ensinando. E isso é um dos principais motivos de que a educação brasileira é uma porcaria, certo? A educação brasileira é uma porcaria porque ela acha que o aluno ele tem que ser um enciclopedista. Ele tem que ter uma enciclopédia na cabeça e saber todos aqueles assuntos de biologia, de história, de geografia, de física, de química, enfim, tem que saber todos aqueles assuntos para poder ser alguém na vida e passar numa prova, na universidade, enfim. Esse é o problema, o principal problema. Então vamos começar do começo, certo? A, as crianças. Bom, as crianças, o ser humano de modo geral, ele está inclinado a aprender. Quem é? Eu não desconheço qualquer pessoa que não queira aprender alguma coisa. Eu desconheço. Então, as crianças, principalmente, elas têm uma quantidade de poder para aprender absurda. Elas aprendem uma língua do nada, ou seja, você que sabe português, que sabe inglês, enfim, tem um bocado de língua, não tem tanta facilidade para aprender outras línguas. Mas as crianças, elas aprendem do nada, literalmente. Elas não têm conhecimento algum e elas aprendem a ler, aprendem a escrever, aprendem a andar, aprendem a coordenação motora. E a gente que é adulto, não é porque a gente não tem mais essa capacidade de aprender a desenhar, por exemplo, a desenhar de uma maneira melhor, não é porque a nossa mente não está mais interessada em aprender novas coisas, né? E já a criança não, a criança ela está predisposta por sua natureza humana, como a natureza de qualquer ser humano, de aprender coisas novas. Então, ela aprende basicamente tudo que lhe ensinam, né? E ela tem esse fogo de querer aprender cada vez mais. Porém, porém, como todo ser humano, ele tem uma individualidade, né? Então a criança ela vai tender a querer conhecer coisas que ela goste, né? Vai ter crianças que gostam mais de aprender línguas, histórias, matemática. Então cada criança, cada indivíduo, ele vai tender a querer aprender determinados assuntos. E é isso o principal problema da educação brasileira. Porque a educação brasileira, e principalmente o que está, que eu vou criticar muito, que é o BNCC, ele vai tentar homogeneizar a educação. Ele vai tentar criar uma educação onde o aluno ele tem que aprender determinados assuntos para ele ser inteligente, né? De acordo com o governo, de acordo com as empresas, enfim. Então esse é o principal problema. É onde você tem uma criança que ela está querendo aprender, né? E ela quer aprender determinadas coisas e ela não pode, ela é privada de aprender determinadas coisas. E como é que a criança é privada de aprender determinadas coisas? É de uma maneira muito simples, até. Então, o que é feito? A primeira coisa que é feito é a obrigatoriedade escolar, ou seja, a criança ela é posta na escola obrigatoriamente. Então ela não tem a oportunidade de ficar em casa e aprender, sei lá, qualquer outra coisa que ela queira. Ela é obrigada a estar na escola. A segunda coisa é que ela, além de estar obrigada a ficar na escola para aprender as coisas, as coisas que não necessariamente ela goste, ela é obrigada a cumprir um currículo obrigatório. Ou seja, aquele currículo mínimo, na verdade é um currículo máximo. Não tem como você não ensinar tudo aquilo e seguir as regras das leis, das diretrizes e bases, né? A LDB. Não tem como você inserir novos assuntos ou retirar alguns assuntos para botar outros. Ou seja, a criança, se ela quiser aprender, ela vai ter que aprender todo o assunto daquilo e ela quiser aprender mais, ela vai ter que basicamente morar na escola. E aí muitos pais não têm dinheiro, não têm recursos, ou mesmo não querem deixar o seu filho na escola integralmente, né? Ou meio período, né? Ou seja, manhã e tarde, enfim. Então esse é mais um problema que a gente tem na educação, ou seja, você tem um currículo que é muito maçante e que acaba prejudicando a criança, né? Então, o que a gente tem?
primeiro, a gente tem a obrigatoriedade escolar e a segunda coisa, a gente tem um currículo obrigatório que é muito grande nesse sentido. Muito grande e pouco flexível, né? E ele não vai deixar de ser flexível com leis. Ele vai ter que, se a gente quiser, de algum modo, deixar o currículo mais flexível, a gente vai ter que tirar as leis, abolir as leis, né? É como se fosse abolir a escravatura. Literalmente é isso, a Lei Áurea. O que seria a Lei Áurea para a educação brasileira? Acabar com o BNCC, acabar com a Lei de Diretrizes e Bases, enfim, acabar com tudo isso. Esse é um modelo muito bom. Mas enfim, eu não estou aqui agora para falar sobre essas complicações políticas, né? Então, a criança, ela vai ter um intuito de querer aprender mais e ela vai querer aprender coisas que ela gosta. Só que aí, no nosso caso brasileiro, ela não vai aprender as coisas que ela gosta e vai aprender coisas que ela não gosta. E aí o que é que acontece? Quase 100% dos casos, ela vai criar um abuso pela educação. Ela não vai querer aprender, ou muitos casos que ela não quer aprender. Ela quer aprender, mas como ela não tem tanta proeficiência, ou seja, ela não é tão apta a aprender aquele assunto naquele momento, ela vai ter duas alternativas. Ou, primeiro, ela cola, né? Ou seja, é uma forma muito, muito comum. Ou seja, o aluno ele faz aquilo com a barriga, ele pega a cola do coleguinha, ele meio que burla o sistema, né? Ele pede para alguém fazer a atividade para ele, enfim. Então ele vai ter esses mecanismos de que ele não está aprendendo, mas ele vai continuar passando de ano, que esse é o objetivo, no final das contas. E, além disso, ele vai entender que o objetivo da escola não é ele ter o conhecimento, mas sim passar de ano. Então, se o objetivo é passar de ano, logo ele tem que fazer todos os meios de conseguir aquele objetivo. Seja ele colando, seja ele burlando o sistema. E aí ele vai criar um abuso, porque nenhum ser humano consegue viver na mentira muito tempo, né? Eu desconheço, assim, pessoalmente, conheço poucas pessoas que acham que viver na mentira ele vai conseguir ter uma mente sã nesse sentido. É por isso que a gente que é cristão, de certa forma, a gente vai, e principalmente católico, a gente faz um exame de consciência. Porque o exame de consciência é saber qual é as mentiras que a gente está vivendo e acabar com aquelas mentiras, né? A gente se confessa, a gente, enfim, faz muitas formas de fazer com que a gente acabe de viver na mentira, né? E comece a viver na verdade. E nenhum ser humano são consegue viver na mentira há muito tempo, né? A mentira, a gente fala, né, tem perna curta, mas principalmente na vida. Então, se você está indo para um canto, principalmente uma criança que não tem tantos meios intelectuais de falar aquilo para os pais, né? Ele vai falar, pai, eu não quero ir para a escola hoje. Ele vai fingir que está doente. Ele vai dar mil e uma formas de não querer ir para aquele canto, né? Ele vai muitas vezes porque tem os amigos para ele conversar, e aí ele vai na aula, começa a bagunçar na sala de aula. Então, esse é um dos principais problemas que a gente tem na educação, principalmente a educação moderna e principalmente a brasileira, que pega muito bem essa educação moderna, ela não pega muito a educação clássica, né? Então, o que a gente tem de principalmente na teoria de que o aluno só aprende o que ele quer, né? Que a escola, ela no começo, ela vai dar as bases para o aluno, que seria a leitura e a escrita, né? Mas logo que ela dá a leitura e a escrita para o aluno, que de certa forma ele vai aprender sozinho, de uma forma ou de outra, mesmo que ninguém lhe ensine, ele vai acabar aprendendo, né? Então, assim, não que tenha métodos eficazes de ensinar a ler e escrever. Se você forçar o aluno a que ele lê um letreiro, a ler a placa do carro, do ônibus, enfim, de uma forma ou de outra ele vai acabar aprendendo, certo? Então, mesmo sem muitos métodos eficazes, a parte de leitura e escrita ela é muito básica. As crianças elas aprendem isso muito rápido. Agora, logo depois dessa fase, a escola ela começa a inserir no currículo obrigatório muitos assuntos que os alunos não querem aprender. E aí eles vão tomando desgosto da, da sua escola, do aprendizado, e eles vão começando a fazer aquilo pela barriga. E aí sabe que na verdade tudo aquilo é um jogo e eles precisam jogar o jogo da melhor forma possível. Eles precisam passar de ano. E aí como é que eles passam de ano? Colando, não se interessando, fazendo as coisas para tirar na média. Muitos pais acham justamente isso. Eles querem não que o filho seja o melhor aluno da escola. Ele só quer que passe de ano, né? Eu que sou educador, que dou aula,
principalmente para as pessoas que têm mais recursos, né, financeiros, pagam escolas caras aqui no estado, e aí que tive a oportunidade de também fazer aulas para a universidade e também ir para o IFRN. Também estudei numa escola bastante cara, duas escolas, o Overdose e o Sagrada Família, que é uma escola católica, lá no Alecrim. Então, eu tive esse contato com essas pessoas, né? Estudei escola pública, estudei escola privada, então eu tenho meio que eu tenho um arcabouço maior. Meus colegas eles estudaram em escolas públicas, estudaram em escolas privadas também. Então eu tenho meio que esse conhecimento dos alunos. E eu conheço que os alunos eles não gostam de aprender. Tudo que eles gostam de aprender não está na escola. E eles vão para a escola só para cumprir a tabela, literalmente. Eles estão ali para passar de ano, para dar algum reconhecimento aos pais, porque os pais gastam uma certa grana com ele. E os professores estão ali não para ensinar as coisas, literalmente, mas para motivar os alunos a não desistirem. É o que muitas vezes acontece, né? E se for numa escola muito mais precária ou carente, aí os alunos vão lá para se alimentar, vão lá para muitas vezes fugir de casa, né? Porque em casa tem muitos problemas. Então, a escola, a educação brasileira, ela literalmente não existe, infelizmente. É uma contestação muito ruim de se dar, né? Eu não conheço uma escola que prepare o aluno para ser uma pessoa. Ele está ali preparado para passar numa prova, e a prova é o quê? É um papel e você mexe basicamente com a memória. Então a escola vai obrigatoriamente traçar um currículo enciclopédico e fomentar muito a memória do aluno. É basicamente isso, felizmente. Mas o que é que a gente tem? A gente tem muitos meios de melhorar isso, muitos. Felizmente, a educação do mundo, a educação ocidental, ela passou por muitos reveses e a gente melhorou, né? A gente chegou onde está, onde eu posso estar aqui conversando com você por através de uma tecnologia, né? Ou seja, tecnologicamente a gente avançou muito mesmo através de muitos deslizes, revoluções, guerras, enfim. Então a gente avançou. Então a gente tem meios de melhorar cada uma dessas coisas. E é por isso que eu estou fazendo isso aqui. Então, nesse segundo vídeo, para não ficar tão ruim, a gente tem muitos meios de melhorar, né? A gente tem que dar uma visão geral, mas a gente vai no próximo vídeo apresentar um pouco mais das melhoras que a gente pode ter. Então é isso. Valeu, galera. Tchau, tchau.